Sejam muito bem-vindos à nova temporada, uma temporada de final de ano do nosso podcast Varejo On. O Varejo On é oferecido pela Pecom, sua consultoria de treinamento para a jornada da sua liderança, do seu vendedor no varejo on e off. Hoje no nosso episódio, eu trouxe uma das pessoas que mais conhecem varejo nesse país. Um dos grandes incentivadores da NRF no país. Ele está indo para a 18ª NRF e virei fã de carteirinha. Comigo, Daniel Zanco. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar a paixão pelo varejo, por ajudar a transformar o nosso segmento que carece tanto de gente boa como você. Obrigado pelo carinho. Vamos bater papo. É uma honra tê-lo aqui, mas antes da gente começar, conta a tua história pra gente, como você entrou. Eu conheço a tua história, mas conta pra gente como você começou no varejo. Você sabe que eu comecei, muita gente fala assim, por que você escolheu o varejo? Gente, não escolhi muito não, era o que dava. E eu, precisava trabalhar, era novinho, tinha 15 para 16 anos, e minha irmã já era do varejo. Minha irmã até hoje é do varejo, toca operação de franqueados, toca várias lojas, e ela era gerente de uma rede. E aí eu falava, consigo trabalhar lá? Não, vamos ver, você vai ter que conversar lá com os gerentes. Aí fui lá, bater na porta do pessoal para começar a trabalhar de vendedor. E aí comecei eu tinha trabalhado de extra de Natal numa loja, e aí comecei de fato numa rede de moda jovem, chamava Talpes, uma rede de moda jovem não existe mais, mas comecei lá com 15 para 16 anos, 95. E vendedor de loja, e aí, CDF, aprendi me deram uma apostilinha do TVV do Freeman, né? TVV. E aí decorei, falava passo a passo. Essa entrega na cidade. Essa entrega na cidade, né? A Barba Branca já me entrega, então não tem jeito. E aí eu começo muito mais pela transpiração do que pela inspiração, né? Sábado pode ficar das 10 às 10, quinta e sexta pode ficar das 10, ficava... E aí, desde o meu primeiro mês inteiro, eu já fui o primeiro da loja, mais pelo esforço. Aí depois fui pegando jeito, e aí rápido fui promovido, aí virei gerente, aí acabei não larguei mais. Fiz do varejo carreira, né? Muita gente tem algo como passageiro, aí acabei indo estudar, fiz MBA de varejo, fui estudar marketing de varejo fora, e estamos aí há mais de 30 anos no varejo. E hoje dá aula sobre varejo, né? Hoje é professor. Hoje dou aula no MBA de varejo da FIA, no MBA de Digital Business, que é o de varejo mais digital lá do MBA da USP, no de marketing da USP também. E estão querendo me arrumar mais aula, eu tô correndo, mas vamos ver. Você sabe que a aula, eu sempre falo, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Chega a aula, ai meu Deus, tenho que dar aula, por que eu peguei essa aula? Mas quando você tá na aula, é tão gostoso a troca, o aprendizado, que você fala, ainda bem que eu peguei essa aula. É exatamente isso, né? Quando a gente gosta não só do que a gente tá ensinando, acho que tem dois pontos. A gente tem que gostar de ensinar, que você gosta, nós gostamos, sim, e gostar de varejo. Exato. Né? E eu já vou começar com uma pergunta que é pro final, mas eu já vou trazer pro começo da nossa conversa. Qual a principal tendência do varejo para 2026? Vamos começar com a pergunta mais difícil. Nossa, é fácil essa, né? A principal... Eu acho que assim, é difícil one size fits all, né? Eu acho que depende muito do formato, do que você vende, do quanto maduro tá o seu varejo. Mas eu vou aproveitar até uma palavra que eu acho que a gente ouviu muito, e ela é ampla, que a gente ouviu bastante em Paris, que é de comunidade, sabe? De você criar uma comunidade de clientes em volta da sua marca, ao mesmo tempo criar nos seus colaboradores, e você fala muito disso, né, de desenvolver a liderança, de que as pessoas que estão na sua empresa estejam por propósito e envolvam, e também seja uma comunidade ali, né? Eu acho que quem consegue criar marcas e negócios com comunidades, e aí entendendo que comunidade é aquele coletivo em que as pessoas gostam de fazer parte, querem se relacionar. E aí, independente dos canais físicos, porque acho que omnicanalidade, isso já virou pré-requisito, sabe? Não é mais, não dá mais para jogar esse jogo do varejo de hoje. Meu diferencial é o omni. Desculpa, isso é... Se não isso tá é um diferencial de 10 anos atrás. Agora é pré-requisito, né? Senão você nem joga o jogo. Então, acho que comunidade é algo pra gente ficar de olho, assim. Como que eu consigo construir, de fato, uma comunidade em volta do meu negócio? Um CEO de uma marca, eu estava fazendo um trabalho para uma marca, ele me perguntou, Paulo, me explica sobre comunidade. E aí ele falou assim, eu quero criar comunidades para a marca.
E aí eu falei exatamente isso. Falei assim, olha, não é do dia pra noite que você cria comunidade. Eu acho que na NRF de Paris a gente teve um case ali bem Muito marcante. né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho, que não é do dia pra noite que a gente cria comunidade. Comunidade é algo que que você vai estabelecer um alicerce para essa comunidade, e essa comunidade, depois disso, ela vai começar a dar frutos. Ela não vai dar frutos no primeiro dia. Conta um pouquinho para mim sobre esse paradoxo, né? Que todo mundo agora quer fazer comunidade digital, marketing de comunidade, mas me conta um pouquinho da tua visão sobre comunidade. Eu acho que, de certa forma, o mundo que a gente vive, a exposição digital e a forma como as pessoas e as marcas se comunicam, o fato de influenciadores começarem a virar marca e as marcas começarem a se relacionar como pessoas, isso está cada vez mais se fundindo, né? Eu acho que cada vez mais a gente está se conectando com valores, com ideias, e você não cria uma amizade forte de um dia para o outro, né? Exatamente. Você precisa conviver para... Né? Tem um ditado, não sei de onde que você precisa comer um saco de sal com uma pessoa, não é? E acho que é mais ou menos isso, assim, você vai ter que investir um saco de sal aí nessa relação com o seu cliente. E aí, por que essas marcas, os influenciadores que têm seu público já fiel, viram marcas muito rápido? Porque todo o restante de atributo, de valores, do que essa pessoa acredita, do que ela valoriza, já está muito claro na mente desse consumidor. E aí, conecta com o produto e vai embora. E aí, o desafio é como que eu, como marca, né, vou criar uma personalidade. E aí que causas você apoia, como que você se comunica, como que você interage, né? E você tem, sei lá, desde o case de Neusaldina no TikTok, que cria uma linguagem diferente, que, né, traz entretenimento e cria como se, poxa, a Neuza vira minha amiga, é a Neuza, né? É uma marca e super nada fancy, né? Nada divertido, mas como criou você um falar jeito... de analgésico de uma maneira divertida, né? Divertido, eu acho genial, né? E criou uma personalidade pra Neuza, né? Você espera que ela responda assim, você já começa... E aí eu tô me relacionando, e aí eu quero fazer parte disso, eu quero estar junto, e por consequência eu vou consumir. Então, acho que tem um pouco disso, de que dar um passo para trás, entender o que é você como personalidade, o que você entrega. E minhas mídias sociais, todas essas plataformas que a gente tem hoje, são formas da gente... São meios, né? Não são fins. Mas eu preciso construir esse meu discurso, preciso envolver meu time nesse mesmo discurso. Não adianta a experiência estar só lá na propaganda da TV ou no post da minha rede social. Preciso que essa mesma cultura chegue lá no ponto de venda, na interação. Eu sempre falo das empresas de telefonia celular, né? Botam o galã da novela, o jogador de futebol, gastam um caminhão de dinheiro, mas na hora da verdade, na hora de consumir o serviço, nem sempre a experiência na loja é a mesma. Vamos ser sinceros, a gente tem pavor de alguns tipos de empresa, porque é tão comoditizado, são tão poucas, a gente fica tão sem escolha, e aí realmente, eu gasto muito com marketing, o marketing, sem ser o marketing de experiência, ou apoiando grandes eventos, e no ponto de venda... Gasta muito com publicidade, né? Publicidade no ponto de venda... Não falta, né? Deixa a desejar. E enquanto isso, poxa, não adianta eu sair com uma roupa linda, maquiada, o cabelo produzido, e a hora que eu abro a boca, não conecto essas coisas. Então, fica fake. Então, acho que o desafio para as marcas é construir uma personalidade. E tem gente que vai se conectar com todo mundo. Tem gente que é do mais divertido, tem gente que é o mais chique, tem gente que gosta do democrático, tem gente para... Todo mundo pode ter seu amigo, né? A questão é escolher a sua tribo e ser consistente nesse discurso. E eu acredito que quando a gente fala de comunidade também, genuíno é uma palavra muito importante. Não adianta fazer só porque tá na moda, ou porque aquele influenciador, ou aquele é uma trend do momento, porque talvez não pegue, né? Sim. Se o cliente percebe que não é genuíno, não pega. E cada vez mais eu vejo que ser local, trabalhar a particularidade de cada região, e a gente trabalha num Brasil tão grande, a gente consegue realmente ter muitas descobertas e boas descobertas em relação a isso. Eu acho que a gente vive um mundo no varejo muito diferente do que era o passado, que a gente era muito estandarizado, né? O legal era ser tudo igual, o legal, nossa, não, todos os McDonald's são assim, a gente, né, passou padrão, identidade de marca. Guide de visual, pesados, né? Pesado. Sei lá, tá na loja de Recife ou de Porto Alegre com a mesma vitrine, porque eu tenho que estar, essa é a minha identidade da marca.
e aí a gente hoje vê que eu consigo defender os meus atributos de marca, meus valores, mas adaptando ao regionalismo, né? Exatamente. Eu acho que um case interessante foi H&M, que chegou no Brasil, né? Com os seus pilares de preço competitivo, de variedade, de produto fast fashion e tal, mas que tentou dar uma pitada de Brasil, tentou... A entrada deles com toda a campanha publicitária, show totalmente brasileiro, acho que foi muito, muito rico. Foi muito legal. Não foi assim, olha, eu tô aqui te empurrando, não. Assim. Eu sou legal, mas eu quero me conectar com a sua cultura, né? Vamos trazer o que eu tenho de legal. Não vou perder minha identidade por causa disso. Exatamente. Mas eu quero ser pra você. Eu quero porque é diálogo, né? O diálogo não é um monólogo. Eu preciso ouvir o outro lado, eu preciso trocar essa ideia, eu preciso me inspirar um pouquinho. O que você fala também é importante para mim, é escutativa. Então falta, acho que para as marcas um pouco dessa escutativa, desse entender o outro lado. Acho Isso que é comunidade. Isso é comunidade. Esse é o poder da comunidade. Para quem não sabe, a gente tá gravando hoje... Quantos dias a gente voltou de Paris? 4 dias. 4 dias. Foi super rápido pra gente falar de NRF. A gente chegou aqui, parece que a gente se viu ontem. Mas parece que a gente se viu ontem, foi quase ontem, né? A gente esteve junto em janeiro, na NRF em Nova York. Eu nem chamo mais de tradicional. A NRF é Nova York, Sim. As outras são as subsidiárias. Mas eu acho que, como a gente já falou, foi uma grande surpresa Paris. Foi, Paulo. Foi em vários aspectos, assim, sabe? Eu acho que foi uma surpresa... o tamanho do evento, e eu sempre falo que a expectativa é a mãe da frustração. Eu tava com uma expectativa baixa, que eu falei, poxa, a primeira edição, mas eu achei super organizado, achei a feira bastante completa, com bastante solução. A feira muito completa. Me surpreendeu a qualidade das palestras, muito menos palestra do que a gente está acostumado, né? Aquelas 3, 4 ao mesmo tempo, aquela correria, o FOMO, né? Correndo de um lado para o outro, mas... Os caras que sentavam lá, botavam seus slides, abriam sua estratégia. Um pouco mais didático, né? Mais didático. Nova York você tem de tudo, né? Mas muitas das palestras é um painel um pouco mais estratégico ali, um pouco mais superficial. Galera, não, abriu os PowerPoints, a gente voltou cheio de anotação, cheio de foto. E me surpreendeu também a qualidade das visitas, assim, o varejo europeu. E é um varejo super tradicional, né? Muitas das coisas nasceram lá, não podemos subestimar esses caras. E a gente acha que tem coisa muito boa em muito lugar. Tem muita coisa muito boa na Ásia, que a gente falava antes aqui no backstage. Tem coisa muito legal na Europa que a gente viu. Foi para operações interessantíssimas. E Nova York, lógico, é sempre uma fonte inesgotável. Eu voltei com uma palavra que eu não consigo parar de falar, savoir-faire, né? Assim, porque o legal, a gente teve o nosso dia de visita técnica, que eu te elogiei muito, que eu falei que a escolha do portfólio das marcas do Mix foi muito interessante, mas eu andei muito em Paris e eu entrava nas lojinhas, assim, e eu preferia entrar nas lojas locais e não as grandes redes. E eu me surpreendi demais, assim. Eu me surpreendi, tava falando hoje de manhã, com curadoria. Curadoria, realmente, eles mandam muito bem. A Kif, por exemplo, que a gente viu. Né? A Kif, citei hoje de manhã, a Merci. Ou qualquer lojinha que você entra também tem uma curadoria ali que você... Às vezes nem são marcas conhecidas, mas você fala assim, uau! Né? O cuidado que eles têm nos detalhes. E isso, pra mim, fez a diferença. Você acha que... Nova York, ou varejo global, tá perdendo um pouco disso? E você falando isso, tá me vendo, assim, em várias... Isso acho que é um pouco da cultura europeia, né? O American Way of Life, acho que tem um pouco da abundância, né? Eu quero a loja com todas as opções possíveis, O europeu, ele já pensa, eu quero menos e melhores, né? Não quero ter... Talvez o guarda-roupa do europeu vai ser menor um pouco do que o do americano, mas vai ser... Mais bem cortado, mais boa qualidade. Ele se preocupa com o caimento, E eu acho que e é um pouco do savoir-faire. Eu acho que isso se reflete desde do mercado de bebidas. Eu tô falando do mercado de bebidas, porque a gente estava lá com o diretor de Moët Hennessy. E ele falava o quanto que essa curadoria é importante, quanto o storytelling de nada é por acaso, assim, tudo tem um porquê, porque o europeu, um mercado mais maduro, e a gente precisa fazer esse paralelo também, claro. com a gente, ele já teve o acesso ele tem acesso há muito tempo.
Então, cotidiano, né? Ele passar por uma rua e tá olhando Saint Laurent de um lado, Chanel do outro, e tá ali desde que ele se entende por gente. Enquanto a gente, às vezes, assim, putz, eu quero ter pra pertencer, eu quero ter acesso a isso. Ele não precisa, o consumo na Europa, ele tem uma característica diferente de mercados emergentes, do árabe, do asiático, da América do Sul, poxa, ele é uma ferramenta de status, ele é uma ferramenta de posicionamento social, eu quero estar com esse relógio porque aqui eu vou me mostrar diferente, eu preciso ter essa bolsa. Isso acontece, mas eu acho que menos, mas ele está preocupado de fato com o artesão que fez aquela bolsa, está preocupado com o corte, com o tecido, não é só a marca, né? Poxa, eu quero a história do tecido, a turma lá de LVMH contando que Loro Piana é feito a cachemir com a lã do pescoço da ovelhinha bebê e tiram uma vez só. Caraca, essa história do cuidado da origem, da matéria-prima, não é sobre um montão, é sobre o melhor, o bem feito, é o savoir-faire, é o saber fazer, o cuidado com o rendimento. Você vê lá as boulangerias, né? Que tem lá eu acho que a boulangerie é uma... assim, como é um exemplo em toda esquina, para mim é a maior representação de Paris. Personificação, é uma personificação. A boulangerie Porque, o cara sabe o cara do queijo, né? Assim, aquela... Poxa, não é qualquer queijo, não é... Esse queijo eu não quero nem comer. Poxa, é feito com cuidado, com a matéria-prima certa, no tempo certo. É um jeito diferente de pensar, assim, é muito legal. Esse episódio eu tô destinando pra gente falar de NRF, que eu acho que é um tema que você não só domina, como é mestre nesse tema. São indo pra 18, né? Pra 18ª NRF agora, 18ª. Em janeiro. Vamos falar de NRF. Por que é importante? E, assim, eu demorei muito tempo para ir para NRF. Então, agora eu tô indo para minha 4ª NRF em janeiro, né? Então, eu não tinha o costume de ir para NRF. E desde a primeira vez eu falei, aqui que o varejista precisa estar. Me conta como surgiu na tua vida NRF e vamos falar de NRF mesmo, assim. Quero que a gente fale, às vezes, até um pouquinho para iniciantes, a importância de ir para uma NRF. Vou começar contando um pouquinho. Tá. E a história que como começou a NRF, que essa você não sabia, é bem engraçada. E eu acho que eu nunca contei isso, vou contar pela primeira vez. Vamos lá, opa! Eu fui executivo de varejo, né? Fui Hering, Arezzo, Porto Belo, fui diretor da Show Stock e eu resolvi empreender. Eu tinha terminado meu MBA e aí montei uma consultoria. E a empresa chamava Universo Varejo, né? Porque tinha 2 braços, um de consultoria e um de software. E aí, para resumir, na consultoria eu comecei a ir atrás de dar aula, fazer palestra. Falei, poxa, eu preciso construir autoridade, preciso... E aí comecei a fazer muita coisa na época com a Allshop, que era a Associação de Logística de Shopping, lá do Nabil Sayon, do Ale. E aí fiz palestra em alguns eventos que eles tinham, eles gostaram do conteúdo e aí tinha uma pessoa que fazia curadoria para eles. Eu não lembro se era o Luiz Marinho. Enfim, e aí, por algum motivo, essa pessoa não podia estar e eles falaram, poxa, você manja tanto de varejo, você faria a curadoria da NRF pra gente? Eu falei, faço, o resumo das palestras, faço. E só que eles não me perguntaram se eu já tinha feito. Eu adorei. E foi a primeira vez na NRF de curador. Só que então você deve ir em todos os pós-NRF, estudava tanto, que eu cheguei já dominando NRF. E encarei essa. E aí era um grupo pequeno, eu lembro que era um ônibus, então eram umas 35, 40 pessoas. E aí o grupo pequeno eles conseguem ficar mais próximo. E deu super certo. E fiz com eles alguns anos. Depois fiz com Sebrae de Minas, outros 3 anos. Depois fiz Senac, sempre fazendo curadoria. E depois fiz com a Samanta lá do Brasil Varejo, até fazer junto com o Fugícia fundar a Central do Varejo. E então a história engraçada é como começou assim com um convite por conta de palestra e já encarei começando como curador. E aí, por que eu acho que tem alguns motivos pelos quais vale muito a pena ir para a NRF? Eu vou talvez pensar alguns. É porque o maior evento do varejo brasileiro hoje não é no Brasil. Você tem eventos grandes aqui, Fórum E-Commerce Brasil, BTEX Day, são gigantes. Está falando sobre isso hoje, exatamente. Mas em nenhum você tem a qualidade de executivos, assim, os grandes executivos, os grandes decisores estão lá. Então, assim, primeiro pelo volume, pela quantidade, é o grande ponto de encontro do varejo brasileiro.
Um segundo motivo... Quantos foram na última vez? Foi quase 4 mil brasileiros. 4 mil brasileiros. Quase 4 mil brasileiros. É disparado a segunda maior delegação. E se você olhar, e esses números são números do evento total, tá? A NRF tinha um pouco mais de 40 mil pessoas, 10% brasileiro. Mas se você olhar o congresso, e é importante entender que a NRF, para quem nunca foi, ela é dividida em dois grandes momentos. Você tem uma feira gigantesca, quase 1.000 expositores, uma feira de tecnologias, de empresas de consultoria, soluções de ponto de venda, displays, de tudo que você pode imaginar. E você tem o congresso, né? Aí você tem os grandes palestrantes, os cases, e esse congresso, várias palestras acontecem simultaneamente, algumas numa sala gigantesca lá para mais de 5 mil pessoas, que são as keynotes. No congresso, eles nunca abrem o número do congresso, mas eu afirmo que perto de 50% do congresso é brasileiro. Eu não ouço falar inglês no congresso. Você não ouve falar inglês. E você encontra realmente o mercado inteiro. Inteiro tá lá no congresso. Eu digo que não só para conteúdo, porque sim, por mais que nem tudo se aplique, a tua cabeça volta diferente. A minha cabeça tá borbulhando aqui. E aí, esse eu acho que é um segundo motivo. Um primeiro é porque é o grande encontro do varejo brasileiro. O segundo é porque você se permite tirar uma semana da rotina. E tem tanto... Eu falei com o Fugício hoje, ele falou, cara, eu volto de viagem pensando um milhão de coisas. Porque sair do dia a dia é muito importante. É muito importante. Não é ócio, é importante você sair. E aí o terceiro... E quarto, eu diria assim, que estão ligados a esse ter um tempo para fazer networking. E aí você vai conhecer talvez um fornecedor de uma solução legal, um varejista que está com a mesma dor de você. E como as pessoas fazem negócio na NRF. Né? Você fez negócio, a gente faz negócio. Porque as pessoas estão abertas a E são negócios até muito mais genuínos, que você está convivendo com aquela pessoa, você está vendo a dor dessa pessoa. Não é uma coisa assim, tô aqui com a minha solução. Exato. É muito diferente. Eu falo isso para os eventuais, e vão bastante fornecedores, você não vai vender na NRF, mas você vai se conectar com um monte de gente. E depois você vai vender aqui no Brasil. Eu vou te contar que eu vendi na NRF. Olha a case. Do elevador da Tiffany, eu fechei o negócio. O elevator pitch de verdade, né? Foi o elevator pitch de verdade. Marcelo da Faladelli, que não me deixa mentir. Em 3 minutos, ele falou, o que você faz? Me conta, porque eu ouvi você falando aqui, achei que você era da Tiffany. Fechei o negócio. Que legal. Muito bom. E acho que aí tem um quarto momento, que é um quarto motivo, que acho que é a inspiração, né? Pra você ir lá pra Tiffany, ir pras lojas legais, ouvir as palestras, ser provocado. Eu acho que o conhecimento e essa... olhar onde as coisas... E não tem jeito, é um mercado mais maduro que o nosso, é um mercado maior, as marcas investem mais, então a gente vai ver um monte de coisa que vai acontecer depois aqui no Brasil. Eu sempre ouvi, e eu acho que você já trouxe isso, a gente tem um pouco do gosto do europeu e o consumo do americano, né? A forma de consumir, até que essa abundância e ao mesmo tempo, a gente não quer muitas coisas dos americanos, a gente quer mais a sofisticação europeia. Assim, eu vejo que a gente está nesse meio termo. Faz sentido isso? Eu acho que faz, e talvez faz mais ainda quando a gente... faz um recorte mais societário, assim, sabe? De classe social, de perfil de consumo, de poder aquisitivo. Porque eu lembro de uma... Eu acho que era a Kate Young que tinha falando no NRF, Kate Young que tinha da GDR, uma consultoria inglesa, e ela dizia, a preocupação do europeu com a sustentabilidade, a gente tá lá, né, indo lá, você vê isso, é muito latente. As pessoas não querem consumir mais, não querem ter variedade e tal. Eu falei, cara, eu lembro que eu tava com alguém e falei, vai falar isso pra menina da periferia de Itapevi. Ela nunca teve, cara. Ela quer comprar ela quer comprar da Shein, e do vai fornecedor comprar chinês. E é a coisa mais cool de todas. Exato, e porque ela não teve acesso. E se ela puder ter 3, 4, 5, ela não tem mais porque ela não pode, porque ela nunca teve, ela teve muita restrição. O consumidor inglês, cheio de oportunidade, pagando em Libra, não quero, tô preocupado com... não é que essa menina não se preocupa com o mundo, mas ela fala, poxa, é a minha chance, deixa eu me divertir um pouquinho. Mas quando a gente vai para uma classe social mais abastada, e infelizmente a gente tem uma distância social grande no Brasil, né? Tem muita gente com muita grana. Eu acho que essa galera já pensa num mood mais europeu, já tem outras influências, já acha o meu amigo lá, o Mário da LVMH, falou no nosso evento de fechamento, ele falou, como que é? Ele falou, consumir demais aqui não é bem visto. Eu falei, é cafona? Ele falou, mais que cafona. Consumir muito aqui é vulgar. Uau! Forte, né? Falou, o consumo exagerado aqui é vulgar. E americano não, a gente pensa em Black Friday, a gente pensa... Uau! Tiro porrada de bom, Walmart.
né? E eu acho que a gente vive um pouco essa dualidade, porque a gente, né, contamos, pô, não tinha acesso quando era... E aí fala, poxa, agora eu posso, eu quero. Ao mesmo tempo, você já começa a ser mais preocupado com outras questões. Então, acho que a gente vive um pouco dessa dualidade, sim. E quando a gente fala em NRF, eu ouço... Assim, antes de eu ouvia muito assim, não vale tanto a pena. O conteúdo é o conteúdo que a gente depois vai ouvir, vai replicar. Mas eu acho que a questão do network, acho que não só para... Quando eu falei de fechar negócio, acaba acontecendo, mas não é o principal motivo, né? Mas só de você estar com pessoas com a mesma dor e sendo talvez o único fórum que você pode conversar livremente, sem se preocupar tanto com concorrência. Ter um momento ali que você disse realmente do ócio, que vão vir ideias, você ouvindo uma palestra, você, é isso, anota, e talvez essa ideia você ganhou teu ano, né? E acho que tem uma coisa assim de todo mundo tá um pouco equalizado. Todo mundo é um congressista ali, todo mundo. Então você vai sentar lá, o presidente da empresa X, que fatura 20 bilhões, do lado do cara que tá começando e tem 5 lojas, e tá todo mundo ali junto ali. Então acho que. E as pessoas estão, por estar uma semana fora, por estar em outra cidade, em outro país, eu sinto que as pessoas estão mais abertas a essa troca, e a gente, lógico, na delegação. Fomenta isso, então a gente vai fazer o happy hour, né? Ano que vem a gente vai ter várias coisinhas legais. E a gente tenta fomentar isso para que as pessoas tenham essa troca maior. E acontece. E aí me conta de delegação. A primeira vez eu fui sozinho, né? Eu fui sem delegação, não conhecia a dinâmica e falei, bom, tô indo para ver conteúdo. E eu vou falar que não foi a mesma experiência, assim. Foi uma experiência Foi uma experiência bacana em termos de conteúdo. Eu consegui trazer bastante coisa, mas ela não foi tão rica enquanto ir com um grupo. E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho central do varejo, falasse de grupo, porque eu vejo que faz uma diferença absurda. E se alguém me pergunta, mas eu vou sozinho, eu falo, repensa. Porque a experiência não é a mesma. O que é uma delegação? O que é uma delegação? Conta pra gente o que uma delegação faz, o que a Central do Varejo faz pra NRF acontecer. Eu acho que assim, isso é algo que já acontece. O Brasil criou essa tradição, acho que vai tanto brasileiro, porque as delegações se estruturaram e tem várias fazendo. Eu sempre falo, olha, se você não quiser ir com a minha, vou adorar que você vá com a minha, a gente faz um baita trabalho para ser o melhor possível. Mas que vá com outra, mas que vá com uma delegação, como você disse, e tem muita gente séria fazendo um trabalho legal, cada uma com a sua característica. E o que a delegação, o que ela te promove? Que você absorva muito mais essa semana, porque a NRF em si são 3 dias, né? Sempre domingo, segunda e terça, é o feriado de Martin Luther King na segunda, então sempre domingo, segunda e terça. E a gente faz uma programação adicional. Então a gente faz um grande evento de abertura na sexta-feira, esse ano que vem vai ser na sede do Google, onde foi esse ano, na sede no Pier 57, um lugar maravilhoso. Do lado de onde, lugar, né? Do lado de onde deveria chegar o Titanic, lá na região dos Piers de Nova York, eu achei ótima essa história. E aí a gente já faz um primeiro happy hour, então já tem uma apresentação do Google de insights do que foi, por exemplo, a Black Friday, eles apresentam um estúdio inédito pra gente, devem fazer isso ano que vem, e a gente já tem um happy hour de abertura. Aí no sábado é um dia em que a gente faz uma curadoria, a gente tem 2 dias de visita técnica em dinâmicas diferentes. No sábado, como é um dia muito cheio para entrar com ônibus, com 40 pessoas em loja, a gente junto com o WGSN está montando roteiros. WGSN, para quem não conhece, o maior portal de monitoramento de tendências, comportamento de consumo, uma plataforma inglesa muito legal, e eles são nossos parceiros. E aí a gente monta roteiros. Paulo, o que você quer ver? Putz, eu quero ver operações que sejam importantes com atendimento. Então, vamos sugerir isso aqui. Não, eu quero ver óticas. Tá bom, então vou te... E aí a gente vai sugerir roteiros. Para quem tá indo a primeira vez em Nova York, aí sim a gente faz roteiro mais básico. E a gente vai com ônibus. Perfeito. Para quem... E quem quer ir passear, a gente vai ter até um ônibus para ir para o Outlet. Quer ir gastar? É o modelo americano. Tem um ônibus que vai te levar para o Outlet. Mas a gente não resiste a um Outlet. Woodbury. Vai ser feliz lá no Outlet, no Woodbury, no Jersey Gardens, tem bons outlets lá. O importante é que seja feliz. E aí já no sábado a gente tem um happy hour, mais uma oportunidade de relacionamento em parceria com a Amazon AWS, vai ser um happy hour bem, bem legal. Aí domingo, segunda e terça, os 3 dias de NRF, e aí o que ajuda? A gente dá uma curadoria das palestras, e esse ano a gente vai sofisticar um pouquinho e tentar fazer a curadoria meio que por segmento. Se é um cara de e-commerce, é essa trilha que a gente sugere. Se é um cara de luxo, vai para esse caminho aqui. E aí, porque no meio de 80, 120 palestras, você consegue... Não, e esse FOMO também tem uma hora que você fica lá
pra onde eu vou, não vai dar tempo de ir aqui, o que eu faço? Que aí é um outro ativo que a gente, o FOMO que o Paulo tá dizendo putz, eu olho e falo, nossa, tem essa da Lego, essa da L'Oréal e essa aqui do Walmart, aí eu queria ir nas 3. Cara, escolhe uma porque a gente vai ter uma equipe indo na outra e registrando aquela e a gente vai te mandar todo o conteúdo depois, fica tranquilo, né? Então, isso eu acho que é uma outra coisa legal de delegação. Uma dica muito importante, não ter FOMO. Aproveite o momento que você tá, na hora que você tá, porque talvez de uma sessão pequena que vai surgir o principal insight, assim, não tenha que ter FOMO. Exato, não sofra, né? Até porque a gente vai cobrir as outras sessões, aí no final do dia a gente faz um vídeo de wrap-up. Poxa, quero ver tudo que rolou, a gente faz um resumão e tem lá, vai subir no portal lá no Central do Varejo, acaba em menos de 1 hora, tem lá a matéria com foto, com transcrição, com resumo do que rolou. Então esse é um outro ponto. E aí, continuando na jornada, na quarta-feira aí a gente faz visita técnica, esse ano vai ter algumas coisas legais, a gente vai ter visita à sede do Pinterest de Nova York, a gente tem centro de distribuição da Amazon, lab de inovação da Amazon e lojas muito legais. Tem lojas incríveis. E valem a pena, por mais que sejam lojas, valem a pena sempre ir. E além de tudo né? Ir com o olhar de um especialista, né? Ir com o olhar de alguém de, putz, você tinha reparado que essa arara funciona assim? Você tinha reparado, olha por que ele mantém o fluxo desse jeito? Olha essa linha de produto diferente. Então, a gente tenta decodificar um pouco a estratégia em loco, olhando E aí, só um parênteses, acho que a visita técnica em Paris esse ano foi tão legal, tinha local, né? Tinha uma local com a gente. Sim. E assim, eram detalhes que assim, nunca você ia perceber. E ela falava, assim, foi especial por isso foi também, muito legal. né? E assim, eu fui numa loja, e olha que eu sou gosto, vou atrás. Mas ir na Ipserri com ela foi incrível, assim, coisas que eu nunca tinha, não sabia do torrão de açúcar. Não, a Ipserri foi incrível. A loja de congelados pra mim também foi uma descoberta. Foi legal, Picar. Mas você sabe que a Picar foi uma sugestão minha, porque eu fiz consultoria pra uma empresa argentina que queria ser a Picar no Brasil. Não deu certo. Não deu certo. Mas não deu certo, acho que por características deles. Isso é uma outra história. Aí no último dia... E aí, visita técnica na quarta-feira. E aí no último dia, quinta-feira, fechamento com chave de ouro. A gente faz o que a gente chama de Central do Varejo Day. Aí é um dia inteiro. Vai ser das 9 às 4, com almoço na Columbia University, que é uma experiência muito legal, né? Você vai para dentro de uma universidade americana, aí a gente traz, esse ano a gente teve, e ano que vem a gente vai ter de novo o WGSN com a gente teve esse ano o Head Global de Varejo de Amazon, tem o Eloy lá, nosso parceiro da TOTS, falando da visão de tecnologia, então a gente faz um dia inteiro de conteúdo, eu geralmente faço uma palestra do que eu acho dos principais takeaways que eu vi, a gente faz mesas redondas, né? Você moderou uma muito legal esse ano, e aí a gente divide nos diferentes temas, né? E aí as pessoas se agrupam em mesas para discutir um pouco, para o varejista falar um pouco da sua dor também, onde que tá, né? Não só ouvir, poder ter essa interação foi bem legal. E aí esse dia todo na Columbia. Então, poxa, além do... E aí vai ter festa de encerramento do grupo. Todo dia depois da NRF a gente tem lá um get together lá, vai ter um happy hourzinho do grupo para fazer relacionamento, voltou, vai bater papo. Então é diferente de ir sozinho. Eu senti muita diferença, eu acho que por ser marinheiro de primeira viagem, mas não só isso. A interação. Eu acho que a interação por mais que eu conhecesse algumas pessoas que estavam lá, então, mas a interação ela faz total sentido porque as dores são muito próximas, né? E eu não esqueço que para mim foi o choque NRF. Eu estar sentado no evento, não era um evento com ferreirinha, né? Sentei ali na cadeira, todo quietinho ali e tal. Aí entra do meu lado, senta Luiza Helena Trajano. E ela começou a conversar comigo e trocar comigo informações. Aí uma hora a gente tava na Swarovski, ela perguntou, o que você acha desse colar? Compro ou não compro? É muito então, legal, assim, né? É muito legal você ter pessoas que você admira. Exatamente isso. Acho que quando você falou num pé de igualdade, é isso. É isso. Né? Todo mundo ali é congressista. O próprio curador também é congressista. Sim, tá todo mundo ouvindo, então tá todo mundo ali aprendendo, né? E eu acho que a Vivi da Animale, ela fala uma frase que para mim é uma frase essencial. Conhecimento é o maior presente que a gente pode ter. E o conhecimento, ele vai além das salas de congresso, no caso do NRF. Né? Ele vai para as lojas. O que eu aprendi em Paris, assim, foi realmente uma experiência que eu também não tinha um crédito tão grande,
mas que me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. É, né? a gente aprende a cultura do lugar, a cultura né, como as pessoas pensam. Assim, viajar é sempre muito bom, né? Então, viajar bem acompanhado, num evento legal, com curadoria. E a gente costuma dizer que ir com uma delegação, e com a gente, já que já é uma delegação grande... você consegue ir a lugares que o dinheiro não compra. Assim, o centro de distribuição da Amazon não está aberto para Você não chega lá e bate na porta e sede vai. do TikTok que a gente foi lá, ninguém está te esperando. Exatamente. Então, é sobre ter acesso, é sobre conseguir. Então você otimiza muito mais a experiência. Vai custar um pouquinho a mais, mas vale a pena. E nem toma mais, tá? Nem toma eu gastei mais isso sozinho. Porque a gente, por exemplo, a gente negocia voo. Pô, eu tenho 100 lugares fechados em janeiro desse ano. Já tá muito mais barato do que se você for comprar. O hotel a gente negocia... Eu tô falando por conta própria. Eu fui sozinho e gastei mais. É isso aí. Né? BOs da NRF. Agora vamos para a parte da Dark. Não, a gente tem que ir para essa parte Dark, por favor, eu preciso. Eu sei de um que aconteceu há 2 anos atrás, mas maiores BOs dessas 17 NRFs. Eu já teve uns que foi comigo. Eu vou começar a contar o meu, que aí eu ganho uma licença... à vontade. Eu ganho uma licença poética para falar dos outros, né? Mas eu teve uma vez que eu tava com um grupo da Shop. Eu vou dar um nome, ó. Eu vou entregar todo mundo. Tava eu, Andrea Pompermayer, que tava com a gente, Marinho, que era diretor da Chili Beans, e devia ter mais 2, 3. E a gente tava batendo papo no 230. 230 é um rooftop que sempre acontece em eventos. Foi a festa da Amazon esse ano, um lugar super bonito, de frente pro Empire State, visual bem legal. E ele tem um andar fechado e um andar que é de fato um rooftop aberto, frio pra caramba, né? Janeiro, Nova York, você ganha um cobertorzinho vermelho, tem uns iglus. E aí a gente já tava no rooftop e a gente viu um platôzinho assim e uma escada. E tava lá uma plaquinha pequena, não suba. A gente fingiu que não viu. Pra subir? A gente queria... Assim, tinha uma anteninha, assim, era um lugar... Pô, a foto dali deve ficar ainda mais legal. E a gente foi lá e subiu. Subiu, tiramos foto e tal, descemos. A hora que a gente desceu, tinha um segurança. 2 metros de altura. E falou, vambora. Eu falei, não, mas como assim não? Vambora. E aí ele desceu com a gente, já botou a gente no elevador, entra. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você tá brincando, né? E ele bem bravo, falei, eu tô com cara de quem tá brincando. E botou a gente pra fora. E eu era o curador do grupo. Não mexa com americanos. Não, meu, segue, né? Lição, tá escrito, by siga, the book. by the book. Eu já te contei que eu levei uma multa no metrô. No metrô. Olha aí. Jogo da Copa, quando eu morava lá. E aí eu correndo pra assistir o jogo da Copa, eles me param. Por que você tá correndo aqui no metrô? $50 de multa. E aí, se você não paga, você não entra de novo. Que loucura, Paulo. Essa é boa, mas eu acho que foi light ainda, hein? Tá muito light. Aí fui colocado pra fora da festa e liguei pro dono do grupo, na época, o Ale, e ele conversou e falou, vocês podem voltar, só não podem ir mais pra área aberta, tem que ficar aqui no cobertinho. Essa eu sempre conto. Vocês sabem que tem um grupo que chama Dark NRF, né? Que a pessoa agita a programação paralela, vamos chamar assim. Eu não estou nesse grupo, eu preciso que o senhor me coloque você que você é de mim. Eu já fiquei sabendo, preciso de colocar. Colocarei eu já. Mas rola muita... E isso de fato acontece. Além da programação paralela da turma, vamos no show de piano, vamos no lugar A, B ou C. E as pessoas fazem programações, rola muita programação paralela como as empresas perceberam que é o maior evento do varejo brasileiro. Então, a VTEX faz festa, a Amazon faz festa, a TOTS vai fazer jantar, né? Então, e aí quem é varejista acaba se conectando ali num monte, então você acaba visitando um monte de lugar legal, gasta menos também, porque você vai jantar num monte de lugar. Menos, né? Porque não tá barato comer em Nova York, vamos combinar. Teve essa acho que você sabe que é clássica. Tem uma que não é uma... Mas é sempre o ponto de encontro dos brasileiros, é o Café Uá. Café Uá. Né? O Café Uá é um... E quem vai a primeira vez fica até meio assustado, assim, que é no Greenwich, assim, não é uma religião mais moderna, mais chique, mas é um underground, assim. Bem underground. Você desce uma escadona, o teto deve ter 1,90 m. Eu fui uma vez e voltei. Mas a banda é muito legal. O som legal. é muito bom. E a galera vai lá e se acaba com a banda no Café Uá, adora. Faz parte já da Eu gostava mística. do pessoal do café da manhã, né? Cara de ressaca, de ressaca. E eu vou te contar que a gente, como organiza já muita coisa, conhece Nova York há muito tempo, a gente organiza
atividades paralelas para um monte de gente. Então a gente está fechando o Café UA para um parceiro nosso. Vai fechar um evento ali, acho que para 160 pessoas no Café UA. Estamos fechando o jogo de hóquei no gelo para outro parceiro. Estamos fechando o rooftop para outro. Então acontece bastante que se quiser passear, me liga que eu tenho caminhos. E aí teve a mais clássica, que acho que foi desse, já acho que do segundo ano que a gente estava fazendo o grupo, primeiro, segundo ano. Que Nova York é cannabis liberado, né? Então, vira e mexe, chega alguém ali com aquele cheirão, eu falei, tava lá passeando, né? Foi no... É que você sai de qualquer lugar em Nova York, hoje você já vem o cheiro, né? Vem isso o cheiro. também, assim, dos Isso é últimos 5 impactante anos pra quem- cá... isso é impactante. Não, quem conhece Nova York há mais tempo, sabe que não era assim os últimos 5 anos, mais ou menos, né? É outra cidade, né? Eu lembro de uma que eu fui muito ingênuo, tinha um cara com um tubo transparente, assim, e um monte de coisinha branca, assim. E aí eu passei com o Fujitsu e falei... O que ele tá vendendo? Caneta? Aí eu olhei e falei, não, já era o baseado pronto, assim. Porra, chega na caneta. Tava vendendo uma vela desse tamanho. E aí, então é liberado. Então tem as lojas. A gente já fez até visita técnica. Tem umas que tem um VM incrível. A forma como eles trabalham e tentam tirar o estigma do consumo da cannabis. Bem interessante. E é algo muito diferente pra gente. E aí, a gente fez durante as visitas técnicas, geralmente a gente para em alguma região que tenha um mercado, que tenha bastante opção de alimentação para todo mundo comer. E a turma estava comendo e tinha um pouquinho de tempo. E ali perto da região, perto do Cats ali, é uma loja do lado da outra. Uma loja do lado da outra. E aí foram 3 pessoas, uma varejista e 2 acompanhantes, estavam lá junto. E ela comprou gamizinho de THC. E aí eu não sei se não sabia a intensidade e tal. Ela foi mais comedida, comeu um e ficou tranquilo. E dizem os mais especialistas que quando você ingere, o tempo de reação é muito mais longo, demora mais para fazer o efeito do que quando você fuma. E aí, os caras que estavam junto comeram, não deu nada. Comeram a segunda. Isso aqui é mentira, vou lá. E comeram a terceira. A hora que veio o efeito tudo junto. E aí qual foi Primeiro, assim, os aprendizados, primeiro os que takeaways. dois passaram... Não, se você fizer um contrato com a Central do Varejo, você vai ver lá que tem uma cláusula que se Tem você... uma cláusula. consumir substância... O pessoal ficou tão traumatizado, ele me ligou, ele falou, o que eu faço? Eu falei, não sei, bicho, não sei o que tá fazendo. Que o cara passou mal e vomitou no ônibus. Eu lembro que me custou $500 para limpar aquele ônibus. E aí vomitou no ônibus, tinha uma caixa a gente levava os snacks, limparam, usaram a caixa de papelão, foi uma nojeira. E aí o cara passou mal e a gente teve que mandar os 2 embora. Um deles deu uma bad trip no hotel e a gente mandou uma pessoa para acompanhar, tal, botou ele dentro do quarto do hotel e ele vomitou o quarto do hotel inteiro e achou que ia morrer. E começou a ligar pra gente, eu vou morrer, não me deixa morrer sozinho. Cara, toma um banho que amanhã você vai estar melhor. Só que eu acho que o pior foi o dia seguinte, né? Que é a ressaca moral, né? Porque chegaram no meio, todo mundo sabendo... Cobrei os $500 ainda, então não foi, acho que nunca mais eles vão fazer essa. E essa é a pior de todas. Falamos dos BOs, mas vamos falar de coisas também muito positivas. Assim, o que você já viu acontecendo e você falou, nossa, vale a pena por isso? Tem tanta coisa legal. Teve coisas assim que eu já vi, e essa é uma dica legal para você que é varejista, tem uma rede, a gente teve, por exemplo, com o Botoclinic, que premiou os melhores franqueados com... Eu acho isso muito legal, viu? Viagem. E aí, poxa, é um acesso que você não... É um nível de experiência que aquele franqueado não teria sozinho e talvez nem pensaria em ir. Tem uma operação que eu sou até do conselho de produto, que é a Connect Plug, e eles levaram um cara de desenvolvimento, um líder de desenvolvimento, mas um cara que era do interior do Maranhão, super humilde, mas super esforçado, um cara... E para ele ver tudo que tinha de solução na feira, assim, ele quase chorou, assim, ele falou, eu nunca imaginava que eu ia ter acesso a toda essa informação, a tudo. Então, assim, é muito transformador, assim, ir pela primeira vez e ver todo esse mundo novo. Então, eu já vi várias pessoas se deslumbrando com isso é muito legal. E tem um outro lado que eu já vi que é legal, eu lembro da Tássia, por exemplo, Tássia ele lá de Porto Alegre. Ela tem uma marca de couro super legal, roupas super bem desenhadas por ela, e ela viu a onda de serviço, a onda de customização do second hand, e ela criou um negócio e vai super bem, que é um negócio de manutenção. Você tem lá sua bolsa Chanel, manda para ela tem uns artesãos que trocam os metais, que recuperam o couro e tal, e criou um negócio de serviço fantástico, nasceu da NRF.
Inspirado no NRF. Ela viu, putz, olha isso aqui, eu acho que dá pra fazer isso e tal. E o negócio nasceu porque ela foi lá ver na NRF. Isso é muito legal, Então, isso é muito legal. Tem várias histórias assim de, putz, não tinha essa sacada, essa visita me mostrou um negócio, dá pra fazer diferente. Vários, assim, fechar a venda, na época que não tinha tanto, fechar a venda no dispositivo móvel. Nossa, a Apple começou com, cara, como que eu faço pra fazer isso? Não quero ter caixa também, quero... E as pessoas vão se inspirando e vai puxando a régua, né? Acho legal. Eu acho que é sempre... Qualquer coisa que você vê que te tira um pouco da zona de conforto, te tire do cotidiano, da normalidade, você vai olhar com outros olhos e você vai ter esse ócio que você disse, que é muito bem colocado, esse ócio para pensar, como eu coloco isso no meu negócio? Será que isso serve pra mim? Será que isso serve pra mim? Né? Será que isso vai acontecer? Último tema, a gente vem na PECOM fazendo agora um exercício muito grande. A gente lança esse episódio ao primeiro do final do ano, né? Abrindo com chave de ouro. Legal. A gente lança aí com uma temática muito forte. A gente acredita que o final do ano tem que ser com alta frequência pro varejo. Né? Esse é o nosso tema do final do ano, o varejo em alta frequência. Eu correndo aprendi que alta frequência, a gente só chega na alta frequência no final. A gente às vezes acha que vamos dar o máximo agora, mas a gente tem que trabalhar isso de forma prolongada. O que é alta frequência para você, Zanco? Olha, eu vou contar uma história. Uma história de varejista, acho que talvez inspire sua galera, assim. Eu fui, em 99, eu fui o primeiro gerente de loja própria da Hering. A Hering, quando começou, tinha 20 anos. A Hering começou a ter loja própria, sempre foi, né, empresa centenária, tinha lá um monte de canal de distribuição, começou a fazer meio que umas franquias, chamava Hering Family Store, e a primeira Hering Store, um modelo parecido com o que a gente tem hoje, foi quando inaugurou o Shopping Higienópolis. Tá. Outubro de 99. Era no canto ainda? Não é aquela parte... Era no piso Vila Boim, no cantinho ali, perfeito. perto da Brooksfield. Sim. Era ali. E aí, eu fui o primeiro gerente daquela loja, e aí depois veio a Anália Franco, e aí o primeiro Natal só tinha Higienópolis e Anália Franco, e depois veio Ibirapuera. E aí quando veio Ibirapuera, uma venda absurda, né? Vendeu mais que o Higienópolis. Só que passou o Natal, já era o segundo Natal que eu tava lá, passou o Natal... a Simone, que era quem cuidava de todas as lojas, saiu de férias e eu fiquei no lugar dela assumindo todas as lojas. Eu fui pra loja do Ibirapuera. A história é longa, mas é legal. Não dava pra ver a cor do chão do estoque, de tanto produto no chão. Uau! No cofre tinha uma semana de movimento parado porque não conseguiam fechar o caixa. Loucura. E aí eu lembro que chegou um auditor de Blumenau. Imagina, o auditor chamava Clóvis. O Clóvis loirinho. Eu já imagino ele de Blumenau. E ele tava vermelho, quase chorando. Falou, o que eu faço, né? Imagina, empresa alemã, tudo certinho, a loja uma zona. Porque ela tinha vendido pra caramba. E tava no chão. E a galera, literalmente, a loja tava no chão, não deram conta. E aí ficamos lá tentando apagar esse incêndio. Aí ficou mais uns 2, 3 meses, acabou que a gerente que ficou lá acabou sendo demitida. E aí no meio do ano, eu fui ser o gerente do Ibirapuera. Eu falei, caraca, ferrou. Porque se essa loja passar pela mesma turbulência que passou e eu não der conta, eu vou ser mandado embora Exato. Aí sou eu a próxima, né? O que aconteceu, era a Regina. Eu sou a próxima, a Regina vai ser eu. E aí eu falei, cara, como que eu me planejo pra isso? E aí, puta, o que eu tenho? Caixa, só tinham 2. Aí troca o monitor, não dá pra aumentar o espaço físico, aperta e enfia mais um caixa no meio. Pô, aumentei em 1/3 a capacidade. Aumentei 50% a capacidade de caixa. Vendedor, não, cara, vou contratar mais extra, mas preciso treinar essa galera. Posso contratar os extras uma semana antes pra treinar mais, pra eles ficarem bons e tal. Estoque, vamos apertar e fazer as prateleiras de papelão pra cá. Sei que assim, a alta frequência, ela veio nascendo. E aí quando o bicho pegou, foi a primeira vez que uma loja vendeu. Ela tinha vendido 720 mil. Vou abrir, tem empresa de capital aberto. Tinha vendido 720 mil no ano. Nesse ano que eu tava, foi a primeira vez que o Hering vendeu mais de R$1 milhão. Uau! E não teve um dia que parou, não teve um dia de sair. Vários dias, 2 horas da manhã, fechando caixa, mas é isso. E eu vou te falar que puxar, mas eu sinto falta dessa alta frequência. E aí, alta frequência, botava um sonzão, aquela fila no caixa, e falando com 20 pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que não tem mais natais como tinha naquela época. E essa alta frequência, assim, é de você se preparar pro momento que
que explode, né? Eu acho que e é a hora que a gente tem que fazer o nosso ano, é a hora que... Então, eu acho que o Natal nasce agora. Nasce o Natal já começou. Já começou. Né? Então, hoje é dia 24 de setembro, o Natal já começou. Já começou, então é o recrutamento, a seleção, planejamento de estoque, compras. E se você não acredita, você não vai ter um bom Natal. Então, bota a gente, compra produto, vai pra cima. E acho que o varejista ser protagonista é essa alta frequência, sabe? Assumir essa responsabilidade, fazer acontecer, ir pra frente da loja. Varejo, loja física, no digital também, assim, não é um lugar passivo. É um lugar perfeito. A alta frequência é tomar a rédea do negócio, fazer acontecer. Depende de você fazer o seu Natal legal. Assim, não é... Acho que... Então, eu me lembro dessa alta frequência, pra mim é esse movimento, então, esse Natal acontecendo. Final do dia, vamos comemorar, porque e aí estoura a meta, é uma catarse, assim, de viver esse trabalhar o mês inteiro, chegar no final, você conseguir chegar, é muito legal. Você falando me lembrou uma história que eu vou ter que me compartilhar também, assim. Meu primeiro Natal como gerente da C&A, eu fui trainee da C&A 2004, 2005, 2006 ainda era trainee, 2007, meu primeiro Natal, 2006, 2007, loja de Americana, Santa Bárbara do Oeste, na verdade, legal. Shopping Tivoli. A gente contratou temporário, tinha todo um planejamento, empresa grande vem com um packzinho, né, de final de ano. Só que a venda não vinha. Foi ao contrário. A venda não acontecia. Não tinha digital, não tinha como chamar cliente. E o shopping tava com fluxo baixo. O que a gente fez? O que eu fiz? Assim, agora eu posso falar que eu não tô mais na C&A, mas era proibido tudo que eu fiz, tá? A música da loja era muito chata. Eu comprei um CD naquela época de música mais animada, aumentei. E eu ia pro caixa. O meu regional, que hoje é CEO do Iguatemi, o Ciro Neto. Ah, que legal. Ele me contou no caixa uma vez, levei o maior esporro da vida, mas eu ia pro caixa porque era o coração da loja. Eu colocava a música mais alta, dava chocolate pra galera, porque o fluxo tinha que acontecer. E quando os clientes de fora olhavam uma ceia animada, olha música rolando... A máxima do movimento gera movimento E a gente bateu meta do ano assim. Que legal. Porque assim, se fosse esperar só o cliente chegar, e numa época que a gente não tinha o WhatsApp pra chamar, vem aqui, não tinha a mídia massificada como é hoje... A gente tinha que realmente esperar o fluxo. A sua fatia do fluxo do shopping, você tem que absorver o máximo possível. E aí a gente teve que fazer uma ação que foi de alta frequência. E esse foi de aumentar o som, colocar chocolate, colocar o pessoal para poder rodar. É isso, a loja tem que vibrar, né? A loja tem que pulsar essa energia e as coisas acontecem. É muito legal. Bom, recados finais. O papo tá ótimo, mas vou falar nossos recados finais. Fala tuas redes sociais, fala um pouquinho da Central do Varejo, ainda para quem não se decidiu em NRF, é a oportunidade agora. Pode me seguir lá, @Desanco. Eu falo de varejo, às vezes eu boto umas bicicletas no meio, umas viagens, mas a gente tá lá para bater papo. Minha vida é isso, né? A gente é isso, então minha rede social reflete a minha vida. Mas sigam, sobretudo, Central do Varejo, que é onde a gente, de fato, compartilha o conteúdo dos eventos, tem uma jornada intensa lá de conteúdo de varejo. E a Central do Varejo, mais do que o grupo, a gente criou um negócio para que seja uma plataforma de conteúdo, networking e experiências para esse mercado. Então, a gente tem eventos aqui no Brasil, tem imersão de ano varejo, vamos ter imersão de e-commerce, imersão de gestão de varejo. A gente tem um muito legal que chama CEO Meeting, onde a gente traz CEOs para ter a gente fez em parceria com o BTG já 2 edições para ter uma discussão de alto nível. Vamos participar de mais eventos ano que vem, tem NRA de Chicago, a gente faz missões customizadas. Estamos desenhando uma muito legal pro Sebrae do Amapá lá para o Peru. Tenho reunião com elas hoje. Estamos fazendo uma muito legal para o Japão com souvenir. Estamos um programa de educação corporativa. Estamos numa jornada, num MBA aqui para uma grande indústria. Depois fechando eu conto. E Nova York é o nosso grande momento, é onde a gente leva mais de 200 pessoas e mobiliza tudo isso. Você entrar lá no centraldovarejo.com.br, vai ter um bannerzão lá já, NRF 2026, nosso time vai ter... E fala que assistiu o podcast do Paulo, que a gente dá um desconto especial. Desconto especial pro Varejo On, pro faz Pecom, uma hein? condição pro Varejo On, fala que é o indicado da Pecom, e a gente vai ter o maior prazer de atender. E a gente vai levar bastante varejista e vai fazer um agito lá em Nova York. Bom, quero primeiro te
agradecer pela tua presença. Foi um prazer, foi muito bom. Pela tua generosidade em conteúdo. Te falei agora na semana passada que pra mim, eu não tive... Ter uma visita guiada pelo Zanca é diferente, tá? Assim, por mais curadores, a gente tive um dia de visita guiada pelo Zanca, realmente foi uma aula de varejo. Obrigado. E quero falar pra vocês que o nosso Varejo On continua agora em alta frequência até o final do ano. A gente já falou de NRF, a gente vai falar de experiência em loja, a gente vai falar de live commerce, a gente vai falar com marcas. As próximas semanas e os próximos meses serão em alta frequência. Lembrando que a alta frequência a gente consegue no final. Não é no começo que a gente começa a alta frequência, mas a frequência a gente precisa definir agora para ter o melhor final do ano de todos os tempos. E conte, claro, com a Pecom para treinar, motivar, capacitar o seu time na jornada do nosso cliente, que como o Zanco falou, a gente precisa ir atrás desse cliente e não esperar que ele venha até a gente. Um beijo e até mais. Valeu.